Oi, gente, bem-vindos ao canal, tudo bem? Se você é meu aluno no IF, você já me conhece, né? Eu sou o professor Jair. Se você chegou nesse canal, sei lá, por que vias, beijo, prazer em te conhecer. Hoje é dia 29 de junho. A gente ainda está mais ou menos um mês do retorno às aulas, lá no início de agosto, mas eu resolvi já começar a preparar essas aulas, porque isso vai dar um trabalho danado. É uma nova experiência para mim, eu não sou youtuber, quer dizer, eu até tenho um canal que eu toco violão, né? Mas é diferente. A ideia aqui nunca é substituir a sala de aula, né, gente? Não tem como substituir aquele contato mais próximo, o tira-dúvidas direto que você tem, mas proporcionar a vocês alguma forma de continuar aprendendo no conforto da sua casa. Então, eu resolvi começar falando de transmissão de calor, porque calor é um tópico muito importante e é bom, sempre bom dar uma lembrada no que isso aqui significa. O conceito de calor no cotidiano é a mesma coisa de algo quente. Hoje está muito quente, hoje está muito calor, parece a mesma coisa. Então hoje, por exemplo, 29 de junho aqui, quando eu estou gravando, tá um dia super agradável, tá 25 graus, tá tranquilo. A gente diria que está um dia relativamente até frio para o padrão de Brasília. Em agosto ou setembro, quando você estiver vendo isso aqui, garanto que vai estar bem diferente. A gente vai estar entrando na terceira estação brasiliense. Tem o verão, tem o inverno e tem o inferno, né? Se estende ali do meio de agosto até mais ou menos o início de novembro. Senhor piedade. Então, retornando aqui, mas calor não é a mesma coisa de temperatura. Na verdade, temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. Os corpos são feitos, né, de moléculas. Na verdade, são feitos de átomos, mas os átomos se aglomeram em moléculas e são essas moléculas que têm alguma mobilidade. O átomo não tem uma exata mobilidade. Pergunta para o professor de química por quê. As moléculas conseguem, né, se movimentar com mais tranquilidade, principalmente num meio gasoso, né, tipo ar, ou num meio líquido, como a água, né? Num sólido, elas têm menor mobilidade, mas ainda assim elas estão em constante movimento. A temperatura tem a ver com essa agitação. Se o corpo, por exemplo, está com muita agitação, né, as moléculas estão, né, em delírio, estão numa rave, a gente pode dizer que o corpo tem alta temperatura. Moléculas numa temperatura mais baixa, um corpo numa temperatura mais baixa vai ter moléculas menos agitadas, moléculas com menores velocidades. Então, temperatura, né, temperatura tem a ver com essa agitação molecular. Quanto mais frenético está o movimento das moléculas, maior a temperatura daquele corpo. Calor já é diferente. Calor, ele é a transmissão dessa agitação. Ele é o fluxo dessa agitação. Se eu pego um objeto lá na geladeira, vamos pegar um objeto na geladeira. Pronto, peguei um objeto na geladeira. São as vantagens de dar aula em casa e poder editar o vídeo depois. Um pimentãozinho amarelo. Alguns dizem para não guardar na geladeira, mas enfim, eu guardo tudo na geladeira. O pimentão deve estar na temperatura que a geladeira está. Provavelmente o interior da geladeira deve estar uns 5 graus. E eu, né, tô na temperatura de 36 e uns quebrados. É uma coisa muito divertida, porque a gente vai, por exemplo, nesses supermercados que medem a nossa temperatura, aí o cara mede lá com o termômetro e diz que você está a 34 graus e ele te deixa entrar. Meu filho, se você tiver a 34 graus, vai para o hospital agora, tu está com hipotermia, tu está morrendo, tá? Mas enfim, aí eu pego o pimentão e como eu estou a 36 graus e o pimentão está a 5, na hora que eu encosto, as moléculas da minha mão que estão mais agitadas
se chocam com as moléculas do pimentão que estão menos agitadas e, como consequência, o pimentão começa a aquecer. Por quê? Porque ele está recebendo calor do meu corpo, por conta desses choques que as moléculas mais agitadas do meu corpo estão sofrendo com a superfície dele. É isso que é o calor. Eu sinto o pimentão como frio porque eu estou perdendo calor. Isso é muito importante, né? Vamos escrever as duas coisas, né? Calor é o fluxo da agitação molecular. Tá? Vou botar só agitação. E o frio, tá? A sensação de frio que a gente tem é a sensação de perda de calor. Beleza? Vou guardar o pimentão na geladeira. Tadã! Então, aproveitando o exemplo do pimentão, dá para falar sobre o primeiro processo de transmissão de calor, que é chamado de condução. Condução é esse processo que ocorre diretamente por choques entre as moléculas. Na hora que eu peguei no pimentão, as moléculas da minha mão, que estão mais agitadas, se chocam com as moléculas do pimentão e por isso há uma transmissão da energia do meu corpo para o outro objeto. Esse é um fenômeno chamado condução, esse choque direto. Isso é muito importante nesse exemplo aqui, que temos uma panela, né? Mamãe me deu essa panela, tá? Juntou um monte de selinho na promoção de um supermercado aí para comprar a belíssima panela aqui. É legalzinha, né? Mas ela tem um probleminha que eu já vou falar qual é. Então, esse é um processo muito comum em panelas. A gente pega essa panela, bota no fogão, aí a chama começa a fornecer calor aqui para o fundo da panela. E depois de um tempo, toda a panela começa a se aquecer. Por quê? Porque as moléculas mais agitadas aqui do fundo da panela começam a se chocar com as outras, né, ao redor e vão transmitindo essa energia que elas vão recebendo. Por isso, né, a panela vai se aquecendo nos pontos mais distantes, por conta desses choques. O que essa panela tem de burra? A alça. A alça é de metal. Sensacional, né? Eu sei que é para levar isso aqui no forno. Assim, tá? A panela é mais chique, pode ser levada no forno, coisa e tal. Beleza. Só que, pô, eu já me queimei umas 2 vezes, porque eu tô acostumado com panela de cabo de plástico. E na hora que eu pego aqui, eu, né, sinto isso aqui como quente, ou seja, recebo calor por condução. Esse material pode chegar aí a uns 100, 150 graus, até mais, e na hora que eu encosto, eu recebo os choques, né, dessas moléculas contra a minha mão, tendo, né, aquela sensação de queimadura. Claro, afastando a mão instantaneamente. Então, vamos tirar a panela. Voltando, então isso já mostra algo muito importante, é a diferença entre materiais que são condutores e materiais que são isolantes. Essa panela é feita de metal, na verdade eu acredito que ela é feita de uma liga de aço, assim, porque ela é magnética, já testei com ímã. Então ela deve ser feita de uma liga de aço. O aço é um material violentamente condutor. Ele recebe o calor, as moléculas se agitam e transmitem para as moléculas ao redor. Não à toa, a alça, que também é de metal, acaba se aquecendo, porque também é feita de um material condutor. Já, por exemplo, uma panela tradicional, vou pegar uma panela tradicional. Tadã, uma outra panela. Essa aqui, essa não pode ir ao forno. Essa aqui tem cabo de plástico. Eu não tenho com cabo de madeira, porque elas são mais antigas. Hoje em dia, tradicionalmente, a gente só usa cabo de plástico. Esse cabo de plástico aqui, eu posso pegar tranquilamente quando ela está no fogo. Por quê? Porque este material é isolante. As moléculas aqui não têm uma facilidade para se chocar de forma tão eficiente quanto no metal. Resultado, o calor não se propaga direito nisso aqui. Não se propaga direito
no isopor, não se propaga direito no ar e principalmente não se propaga no vácuo. O vácuo, né? O melhor isolante que existe, deixa eu guardar a panela aqui. O melhor isolante que existe é o vácuo, né? Melhor isolante. Ops. Por quê? Porque este processo aqui, para ocorrer, ele precisa de moléculas se chocando, batendo umas nas outras. Como não há moléculas no vácuo, esse processo não vai ocorrer. Por isso, uma garrafa térmica, você tem entre as paredes vácuo, que é para evitar esses choques e manter o líquido que está ali dentro, ou quente ou frio, né? Evitando que o calor entre por condução ou saia por condução. Na verdade, não tem um vácuo perfeito, mas vá lá, né? Tem um ar bastante rarefeito, que é praticamente vácuo. Ar também é um ótimo isolante. Essa colcha que você está vendo aqui, por exemplo, né, que eu botei para deixar bonitinho, essa colcha aqui ela é feita de lã. A lã ela tem pelinhos que entre os pelinhos fica acumulado ar. E é esse ar que dificulta a condução. O ar está mais para o lado do isolante. Ocorre a condução, mas muito pouco. Então, isso dificulta as trocas de calor do seu corpo por condução, permitindo que você, né, tenha a sensação de estar mais quentinho. Mas é importante frisar que uma manta dessas não te esquenta. Ela só dificulta que você perca calor, tá? Ainda sobre a condução, compensa a gente falar dos fatores que afetam a condução. Na verdade, são 4 fatores, um dos quais eu já falei. É o material. O material. Então, isopor é o material que conduz mal o calor. Em compensação, metais conduzem bem o calor. O vácuo não conduz o calor. Então, a gente fala que cada material tem uma certa condutividade. O termo técnico é coeficiente de condutividade térmica, mas ninguém merece. Alguns materiais conduzem melhor o calor, outros conduzem pior. Metais, por exemplo, conduzem muito bem, tem alta condutividade, o isopor tem baixa condutividade. Outro fator que claramente influencia é a diferença de temperatura. Diferença de temperatura. Ora, é lógico, né? Se eu pego na panela quando ela começou a aquecer, quando ela está ali a 50 graus, ela está com uma diferença de temperatura de uns 13 graus para mim. Agora, quando a panela já está a quase 200 graus, eu encosto, a variação de temperatura é de 160 e tantos graus, né? A diferença de temperatura da panela para mim, é óbvio que vai passar muito mais calor nessa segunda situação. O terceiro fator que influencia é chamada área de contato, ou a superfície de contato. Se você pega uma carne e vai, por exemplo, passar ali nas panelas um pedaço inteiro de carne, vai dar mais trabalho, ou seja, vai demorar mais para fazer do que se eu, por exemplo, picar a carne. Qual a razão? Quando eu estou picando a carne, quando eu estou processando, eu estou aumentando a área de contato dela com o objeto com o qual ela está trocando calor. Ou seja, eu permito que entre mais calor na carne. Isso acelera o cozimento. Então, quanto mais picadinho, mais rápido, né, o cozimento, ou o ato de grelhar ou de assar um alimento. Então, a área de contato também influencia dessa forma, né, diretamente. Aumenta a área de contato, aumenta, né, o fluxo de calor por condução. E o último é a espessura. Falando ainda de carne, né? Aproveitando aqui as panelas, essa aqui é a minha panela oficial de carne. Normalmente o pessoal gosta de passar carne em frigideira, mas eu gosto de usar mais esse tipo de panela mais profunda aqui, por uma simples razão: suja menos o fogão, tá? Quando eu coloco
quando eu coloco uma carne aqui, quanto mais espessa ela for, mais lentamente ela cozinha. Se você colocar um bife deste tamanho, vai demorar muito para você conseguir grelhá-lo. Compensação, se eu botar um bife que é quase da espessura de uma asa de borboleta, né, o negócio vai passar rapidinho aqui. Óbvio, né? Porque se você tem uma espessura muito grande, vai dar muito trabalho para o calor entrar na parte de baixo e chegar na parte de cima. É muita molécula para se chocar. Se a espessura for pequenininha, claro, né, o calor vai se propagar mais rápido. Não à toa, casacos para locais muito frios são mais grossos. Quanto maior a espessura, menor o fluxo de calor, né? É o contrário da área. Tem uma relação aqui inversa. Existem ainda dois outros processos de transmissão de calor, que é a convecção e a radiação. Mas isso eu falo no próximo vídeo. Tchau, tchau.